Por favor, em que página? Bom dia, bom final de semana para todos, né? Então vamos a Bom mais um dia. estudo de O Céu e o Inferno. Estamos no 20º ponto da Justiça Divina, né? Qual é o capítulo mesmo? Não lembro. Mas é aqueles 25 pontos, Capítulo 8, né? capítulo 8, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, Justamente. item 20, página 138. Pronto. Tá aí eu ia pedir já para alguém dar a página, para quem tiver dúvida. Então, como sempre, eu vou ler 3 palavras e a Sueli interrompe e a gente acaba o estudo no final disso. Vamos lá. Ano passado foi Vamos nos assim hoje. esforçar para conseguir acabar esse estudo nos próximos 10 anos. Ponto 20, que é o que a gente vinha falando aqui em off, né? O meio de evitar ou atenuar as consequências de seus defeitos na vida futura é desfazer-se deles o máximo possível durante a vida presente. Reparar o mal para não ter que fazê-lo mais tarde de forma mais terrível. Quanto mais demora a se desvencilhar de seus defeitos, mais penosas são as consequências e mais rigorosa será a reparação. Aí tem uma nota aqui, antes da gente comentar, que diz: nas imperfeições morais do espírito, da mesma forma que nos vícios que causam dependência, o esforço exigido para retomar o estado de equilíbrio deve ser tanto maior quanto mais longo e intenso tenha sido o período de sua formação. Ou seja, se você escolhe não cuidar de algum ponto, ou não, né, principalmente se você escolhe não cuidar, né? Você segue fazendo as coisas de forma errada, né, cometendo erros, se mantendo na imperfeição, segurando a onda ali porque você está apegado à matéria, né, que seja, você vai, cada vez fica mais difícil você fazer o processo de arrependimento, expiação e reparação, né? E enquanto isso, a dor só aumenta. Entendeu? Então você não vai estar resolvendo absolutamente nada enquanto você não cuidar da causa principal, né? Eu acho que o exemplo bom do vício é muito bom, né? Quer dizer, é muito fácil parar de beber quando você está tomando uma latinha ou duas de cerveja. Depois que você já está nos 2 engradados, né, todos os dias, aí é muito difícil de você largar o vício, né? É a mesma comparação, eu acho, aí, né? Aqui, nessa nota, está falando de imperfeições morais, mas se a gente levar para o lado de eu construí uma ideia, um conceito, e hoje eu sei que é equivocado. Como que eu vou fazer para me descondicionar e adquirir um novo entendimento? Estudando. Porque não adianta a pessoa chegar em mim e falar, ó, é assim, assim, assim. Justamente. É como que se passa por aqui, sai por aqui. É que o estudo. Não fixa. Então, É que assim, a gente estava falando antes, né? O estudo é importante, a pessoa ir lá e ler, tirar suas próprias conclusões. é que assim, o estudo é inexoravelmente o primeiro ponto. O estudo, o conhecimento, a busca da inteligência é o primeiro ponto. Só que isso, né, como a gente não é condicionado, automático, né? Aí vem o desenvolvimento da razão, conhecimento da lei divina. E você tem que querer, entendeu? Você tem que querer largar o prazer. Então, ou seja, para usar o mesmo exemplo que a gente usou aqui, simples, né? Sobre um vício químico. Você quer largar de beber, é parar de beber, entendeu? Você vai ter que parar aquela confusão. Não bebo mais de hoje em diante. Não interessa que eu bebi ontem 3 engradados. De hoje em diante eu não bebo mais nada. Acabou, eu vou largar o negócio. Mas para isso você tem que entender o motivo, entendeu? Sim. Não adianta o médico, a tua família chegar e falar, você vai parar de beber. Aí eu concordo. Estou sendo coercitivamente. Ninguém me dá dinheiro para beber, ninguém me apoia. Ou então, como eu vi, já vi gente que ficou trancado lá de fora de casa, dormindo na rua, porque não entraria bêbado em casa. Isso é coerção. Isso não tem desenvolvimento de uma... A pessoa não está sabendo o que ela está fazendo. Ela está fazendo porque ela está sendo, como se diz? Agida. Coagida, coagida, Conivente. coagida. Não, coagida, né? Conivente. Coagida.
Ou seja, ela está fazendo não porque ela entendeu que aquilo faz mal para ela. Então, o estudo é para você ter esse entendimento. Entendeu? E assim, você vê como isso é moral, porque, por exemplo, pelo que eu sei, né, eu já conversei com alguns amigos meus que foram no AA, eles falam das situações que eles vivem e do sofrimento que eles obtiveram vivendo. Então, eles falam do aspecto moral, do sofrimento deles moral. O cara não chega lá para dizer que adquiriu uma cirrose, não é isso que o cara vai lá. Todo mundo lá É um constrangimento moral. ele vai lá para falar sobre a dificuldade que ele tem com os filhos, com a esposa, perdeu o casamento. São os aspectos, ou seja, ele dá o depoimento das pessoas, passa pelos maiores sofrimentos que eles têm, que são os morais. Eu falei, pô, que engraçado, né? Como é que isso funciona, né? Então, assim, que é o sofrimento verdadeiro, como as coisas casam. Agora, como é que aí a pessoa começa a entender de que tem uma série de coisas que acontecem na vida dela que estão ligadas àquilo. É a mesma coisa, na minha opinião, quando a gente está falando aqui dessas situações gerais do espiritismo, que causam sofrimento. Se eu não entender exatamente o que está, eu sei que aquilo faz mal, mas saber não é entender, não é compreender. Entendeu? Quer dizer, a brincadeira que eu faço. Se saber fosse entender, a bibliotecária na maior biblioteca do mundo lá de Washington seria a pessoa mais genial do mundo. Sim. Entendeu? Porque o livro não te dá o saber. O que te dá o saber é o uso do conhecimento. É você colocar aquilo em prática. A gente conseguir introjetar o conhecimento, né? E você não precisa só de um livro para saber, você precisa de outras coisas. O saber não vem da escola, não vem do livro, ele vem de você achar a maneira que você quer entender. Tem gente que lê o livro e adquire um conhecimento mais rápido. Tem gente que tem dificuldade, precisa ver na situação real, aplicar aquilo. Cada um aprende de uma maneira diferente. Isso aí, inclusive, é ciência, isso não é palpite meu. É ciência. Está ligado à forma que o ser humano aprende, já foi estudado isso. Né? Então, assim, não interessa como você aprenda, se você não vier por aprendizado, e aí sim, agora eu sei que isso aqui, então eu vou tomar a decisão de não fazer isso, não vou beber mais. Aí você para de beber, você compreende que você não tem ganho nenhum em lugar nenhum. Mas eu te dizer uma coisa, você aprender é outra bem diferente, entendeu? E você não pode obrigar ninguém. Se fosse o meu filho, eu não consigo obrigar meu filho a ter isso, sabe? Não é que eu não queira, é que eu não vou conseguir. Entendeu? Quer dizer, o dia que ele quiser aprender aquilo, ele vai... Eu já falei para ele, é o que eu digo, olha, eu já te contei. Então, Satiro, você já tem um problema para resolver, né? O que? Não, já estou resolvendo. Não, o problema que você resolveu é o seguinte, eu quero obrigar, não que eu não queira obrigar meu filho, eu quero. Então você já tem de eliminar isso e eu obrigar. passo por essa situação com meus filhos e assim, é uma coisa muito engraçada, porque eu tenho... Não, eu estou te falando que a gente ainda tem esse desejo. Não é só você, né? Não tenho, essa vontade. Não, eu não tenho. Fazer pelo outro. Você acabou de falar que tem? Não tenho. Assim, numa boa, eu brigo com a minha filha desde jovem, porque a mãe dela é a que manda, e eu sou o que não manda. E ela briga comigo porque eu não digo o que ela tem que fazer. Você acredita nisso? E isso já vai para 10 anos, quer dizer, mais de 10 anos, né? Ela vai fazer 30 anos, isso vai para 14 anos que eu brigo com a minha filha. Brigo mesmo, tô falando sério. Não é... Já o meu filho não, eu tive uma reunião com ele, um bate-papo, um café da manhã com ele essa semana, né? Que ele arrumou um tempinho na agenda. Aí fomos tomar um café aqui perto. E ele que me chamou, eu falei, eu queria conversar com o senhor sobre isso. Eu falei assim, aí tá bom. Aí eu comecei a falar, né? Inclusive em cima do espiritismo, questão de sofrimento, de escolha, tudo isso que a gente fala. Eu falei, meu filho, a única coisa que eu tenho para dizer é isso, você tem que escolher, tem que conhecer. Aí eu dei para ele alguns exemplos. Aí eu percebo nitidamente, eu falei para ele, meu filho, não tem mais o que dizer. Não, mas não tem mais? Eu falei, tem muito mais, mas essa parte que eu estou dizendo, se você está com uma cara de que não está entendendo nada, então eu vou falar para você de novo, vem estudar com a gente, ou terça-noite, sábado de manhã, vem estudar o Céu e o Inferno. Porque enquanto você não estudar, e eu já dei os livros para ele, enquanto você não começar a estudar, não adianta você ter conversa comigo, com quem quer que seja. Você entendeu?
falei assim, o que o senhor fala faz sentido. Eu falei, fazer sentido não é você compreender. Você está sabendo as coisas. Fazer sentido, tem um monte de coisa que faz sentido, mas você entendeu a repercussão disso na tua vida? Então, o dia que você tiver esse entendimento, você vai conseguir entender um pouco do que eu estou te falando. Enquanto isso, toca a vida. Enquanto você quiser, eu estou aqui para conversar contigo. Mas eu não vou te dizer o que fazer. Entendeu? Você faz o que você achar que é melhor para a tua vida. Você toma a decisão que você achar que é melhor, porque não sou eu que vou dizer. Nunca disse, vou começar a dizer agora. Então, eu não tenho esse problema com eu não tenho. Eu ainda estou com algum problema no torresminho, mas nessa parte... Nessa parte daí eu não tenho, não, entendeu? Então, assim, e eu falo isso tranquilamente. Falo na frente dos outros para ele, falo, eu não posso resolver. Falo para todo mundo. Eu não estou aqui para te ajudar. Assim como eu falo com as pessoas que nos procuram com dificuldades com mediunidade, eu falo para o meu filho. Eu falo assim, eu não estou aqui para te dizer o que fazer. Estou aqui para te ajudar a esclarecer alguma coisa e te dizer, te mostrar uma direção e um caminho. Qual é? Estuda. Mas estuda exatamente o quê? O espiritismo. Qual parte? Todo. Tudo. Entendeu? Todo. Se fosse você, eu começava pelo livro dos Espíritos e pelo céu e inferno. Entendeu? Se você já tem algum entendimento, vai direto para o céu e inferno. Porque você vai entender. Qual é a profissão do seu filho? Meu filho é engenheiro de produção, ele é gerente de pessoas na Ambev, na região sul. Engenheiro de produção. Para ele estudar engenharia, ele não teve que estudar vários livros? O espiritismo não é diferente. Mas ele sabe disso. Ele sabe estudar. Você falou para ele? Mas ele não quer. É vários livros. Não é uma ciência, não é diferente. Ele já leu Nem Céu Nem Inferno todo, que eu dei de presente há 2 anos para ele, no Natal. Ele já leu. Mas não adianta nada você ler o livro. Se você não quiser compreender aquilo da forma certa, entendeu? Não adianta nada. Isso vale para qualquer assunto, não é só para o espiritismo, não. Estudar é obter a compreensão e não ler o livro. Eu tenho falado pro meu filho, falou, vai lá, filho, viu o legado eu sempre ensinei pro meu filho. Lá no TikTok, né? Que meu filho tem 14 anos. Mas... Eu quero ver se ele tá vendo lá o meu filho, com 10 TikTok. anos, eu falava para ele, falava assim, olha, não me interessa a quantidade de livro que você lê, interessa que você leia o livro e saiba conversar sobre ele. Outro dia, eu sem querer, o Paulo... Se você não souber conversar sobre ele, não adiantou de nada você ler o livro. Então, quando você acabar o livro, senta comigo para conversar. E você lê o livro? E todos. Eu li toda a literatura brasileira, toda, do começo, lá do Barroco até o final. Como é que é? Rubens, aquele que escreve policial, Rubens não sei o quê. Sim. Todos esses livros eu li. Todos eles eu li. E li mais de uma vez. Entendeu? E os professores me ajudaram a compreender isso. Então, quer sentar? Vamos conversar. Pode ser que eu não lembre direito, mas se eu pegar o livro na mão e você me mostrar o trecho, eu vou saber exatamente o que tem ali. A gente pode conversar. Me conta a história, que eu conheço a história. Entendeu? Senão não adianta. O conhecimento não fica com você. E aí, se você não tem, continuando aqui, se você não tem esse conhecimento, se você não tem compreensão, você vai continuar, provavelmente, escolhendo o caminho errado. Vamos dizer assim, escolhendo o erro, se apegando à matéria, querendo prazer, querendo alegria, seja lá o que for, que te apeteça. Aí você vai continuar fazendo mal para você e sofrendo. Vai ficar distraído na vida animal. Você vai ficar sofrendo cada vez mais. Porque a verdade é essa, você vai sofrer cada vez mais. E aí a volta, o arrependimento é necessário, mas ele vai ser cada vez mais difícil, mais sofrido para você. Eu acho. Cai naquilo que a gente estava falando antes, né? Da questão das pessoas que não veem e tal. E você falou do aprendizado, né? Eu acho que cada um deveria, pelo menos tentar, né? Eu vou ler, não consegui. Eu vou ouvir ou eu vou participar, né? Seria a melhor ideia, participar de um estudo. Mas, por exemplo, teve uma coisa, um determinado assunto que o Paulo Henrique estava falando, que eu ouvindo ali, mas querendo entender, aquilo me caiu de um jeito assim que me fez tanto sentido que me modificou.
porque eu entendi, né? Então, assim, cada um tem que fazer um esforço de tentar chegar no melhor, né? Melhor forma, né? Isso não tem nada a ver com a inteligência que você tem em outras matérias. Aquele tema não te interessa, você não quer estudar. E é interessante estudar em grupo por conta disso, porque tem questões isso eu que acho. passam batido pela gente, a gente não É. percebe, e aí o outro levanta e você fala, nossa, não tinha passado pela minha cabeça, e a gente Sim. consegue ampliar o horizonte. Desse trecho aqui, sabe uma coisa que quando nós estávamos lendo, eu fiquei pensando, né? O quanto que nós, pelo menos eu falo por mim, né? A compreensão do espiritismo vinha, para mim, pelo menos na minha vida, vinha assim equivocada, né? Aqui a parte que, por exemplo, ele coloca, ó, reparar o mal para não ter que fazê-lo mais tarde de forma mais terrível. E aí nós vamos aprendendo hoje com esse resgate que essa reparação, né, ela deve ser autônoma, né, porque o indivíduo entendeu. E aí nós pensávamos na reparação, naquela coisa muito associada à ideia de karma, de castigo. Ah, não, o fulano fez determinada coisa na vida passada, e aí ele vem para passar determinadas coisas porque ele tem que reparar o mal. Mas como reparar o mal sem compreender o mal, né? Sem querer a reparação, sem o arrependimento, sem se desligar desses hábitos perniciosos que nós, né, podemos desenvolver ao longo das múltiplas existências. E aí eu percebi, assim, pelo menos para mim, o quanto que nos últimos tempos, talvez, posso assim dizer, que essa nova leitura, né, tem sido importante e, mais do que isso, né, esclarecedora, porque não fazia sentido. A gente percebe isso na sociedade. Quando nós coagimos um determinado cidadão a fazer algo para que ele repare, sem que ele consiga compreender aquilo o mal que ele praticou, ele volta a fazer. Né? Tanto que a gente fala de leis que são extremamente rígidas em países extremamente punitivos, e existe uma criminalidade, existe uma reincidência na criminalidade, Isso. porque o indivíduo não... Isso mesmo. Né? Não, e tem o famoso eu não quero aprender. Que é comum. Mas como é que a pessoa está sofrendo tanto e não quer aprender? Pois é. Você não é assim? Porque assim, todos nós somos assim em algum momento. No próximo item ele vai explicar isso que a Sueli falou. Tudo isso que a Sueli falou, 21. Então já seguimos para lá e aí a Sueli já lê e explica pra gente. Fala, isso também de falar... Isso de falar assim, eu não quero saber disso tudo que você tem para falar para mim, eu não quero saber. Por quê? Porque no fundo a gente não quer mudar. É isso mesmo. Tá bom do jeito que tá, eu tô acostumado. Não, mudar. Ou então, tipo, eu tenho medo de mudar. Aqui eu tô sofrendo, mas eu tô acostumada, eu tenho medo de mudar. Vocês percebem, então é um motivo para cada um, né? Vocês percebem, muitas pessoas que estudam com a gente, ou até veem, que estudam com a gente, né? A gente já teve muito estudo aí nos últimos anos. E muitas delas, elas querem entrar para manter a posição. Ela não quer aprender, ela não quer debater, ela quer reafirmar a posição que ela acredita. Sim. Entendeu? Para mim é o problema dela. Desde que ela não interfira no aprendizado dos outros, entendeu? Porque aí você tem que respeitar o próximo. Exigir, olha, sua opinião a gente respeita a opinião dos outros. Mas não, a gente teve gente que ficava aqui, brigava. Tá gravado, tá? Eu não apago. Eu não apago nenhum vídeo, não. A pessoa brigava. No YouTube. Ela brigava. Sabe, não vou dizer nem o sexo das pessoas aqui, mas tinha algumas pessoas que brigavam. É tipo assim, o quê? Você tá me dizendo que tudo que eu pensei a vida toda tá errado? Não aceito. Não, aí você não tá, a pessoa toma pra ela, entendeu? Aquilo e briga. Aí você fala, meu Deus, não, respeitamos seu ponto de vista, mas nós estamos estudando. Não é isso que Kardec diz. Kardec disse isso aqui, entendeu?
A sua visão não é Kardec. Ela realmente não é. André Luiz disse. Falei, bom, aqui a gente não estuda André Luiz. Então a gente não vai nem comentar André Luiz aqui. Entendeu? Tanto que a gente mudou várias regras do grupo por causa disso. Para a pessoa entender claramente e não falsear e ser bem objetivo, entendeu? Eu prefiro ter 100 pessoas no grupo estudando com a gente, e nós não temos 100 pessoas estudando com a gente, entendeu? Do que ter 1000 que não estão estudando, entendeu? 1000 dá muito trabalho. Olha, se souber o trabalho. Ô, Satiro, enorme. se você depois que você disponibilizar o vídeo de hoje, eu vou fazer uma montagem, nós vamos ter 15 mil no grupo. Mas eu não quero 15 mil. Mas com a tua fala inicial, eu não vamos ter quero. 15 mil. Eu não quero porque, sabe qual é o problema? O problema não é a minha fala convencer as pessoas. Não é essa fala, a fala inicial sua. Quando você começou a falar, olha, pessoal, vamos aqui, estamos no 20, vamos aqui que talvez em 10 anos a gente termine o estudo. Pô, se em 10 anos a gente conseguir incorporar essas leis morais, só nem seu estudo. Mas Só esse capítulo, a gente lota aqui. Olha, em 10 anos a gente chega a espírito superior. Tomara. Satiro garante, é só entrar no EPP. Eu não garanto, não. Ai, cara, Eu não falei que você vira espírito superior, você que está dizendo. Não, mas se você falou que em 10 anos a gente incorpora esses estudos, a gente termina os mas estudos... é por causa da velocidade. Não, termina o estudo, mas por Então, causa da estudo... velocidade imposta pela Sueli. Você entendeu a piada? Mas qual que é o objetivo do espiritismo? Não é o estudo do espírito? Qual é o espírito? É nós. É isso Se a gente entender a gente... Nossa. É isso mesmo, mas é isso mesmo. Ô, Conde, está explicado o ritmo, né? Mas 10 anos. Pois é, mas aí Porque você... que cada encontro Não, a gente consegue... Ó, você tocou Gente, num ponto que a gente agora- vai discutir com o Paulo. Aí as pessoas querem ler o capítulo em 2 aulas. Não dá, Agora eu me gente. animei, Satiro, são Vai, 25 itens, 10 anos, a gente vai estudar, vai incorporar 2 itens e pouco por ano. É possível, mas é possível. Tá bom. Se Tá bom, você 10 tiver a capacidade, Conde, você consegue. É possível. Bom, gente, eu acho que é por isso que eu sou candidata ao inferno, né? Já está explicado. Vamos lá, vamos ler a próxima, que aí a Sueli vai se identificar, que aí já avisaram. Antes de ler a próxima, eu queria comentar ainda aqui no 20, Comenta. que ele fala aqui. O meio de evitar ou atenuar as consequências de seus defeitos na vida futura e desfazer-se deles o máximo possível durante a vida presente. Então, a gente tem a vida futura, que é a vida espírita, e tem a vida presente, que é a de encarnado. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, de que você vai levar muito tempo para resolver o problema, mas você começa agora, e não daqui a pouco, que é no futuro. E isso... Não, eu só estava querendo É que até uma... dizer o que significa a vida futura, porque eu, por exemplo, até uns 5 meses atrás, eu não sabia o significado de vida futura. Pois é, mas aí... Para mim, vida futura era a próxima reencarnação. Não, a vida... E não a vida espírita. O que ele E tá hoje falando eu é o entendi seguinte, que a que vida futura é a vida espírita. Mas o que eu quero dizer aqui é que ele fala aqui, ó, desfazer-se deles o máximo possível durante a vida presente. Então, aquele sofrimento moral de eu não fiz todo o bem que eu poderia ter feito, né? E eu usar a vida presente para eu me melhorar. É isso. E não pensar assim, não, já que eu tenho a reencarnação, deixa para a próxima. Justamente. Isso sim. Sabe? A reencarnação não é para deixar para a próxima. Esse é um erro. Esse é um entendimento. É porque assim, equivocado. o futuro só vai te ajudar quando você chegar lá e ele for o presente. Aí você joga para frente de novo. Porque é sempre no futuro, entendeu? E quando você tem que estar fazendo agora as coisas. As coisas são feitas agora. Mas elas são lentas, são poucas. Mas tem que fazer pouco e lento agora. E não ficar esperando, não, no futuro eu terei mais competência e farei. Não vai, amigo. Isso vale para tudo. Até porque, Satiro, é o que você tinha falado. Essas questões trazem um sofrimento. Então, a pessoa tem um sofrimento interior. E mesmo às vezes sofrendo, ela fica... Esse é um ponto importante. O que empurra as pessoas não são os outros. São elas mesmas.
São elas mesmas, Se a né? pessoa não quer sair daquela condição, é direito dela. Cadê o livre-arbítrio Direito que a dela. gente reconhece? Direito dela. Né? Deixa a pessoa viver daquela maneira. Lembra que a gente escolhe as provas? É. Aí você já sai julgando as pessoas que você podia ajudar ela. Deixa pra lá. Ajuda como? Você oferece ajuda no sentido, ó, tem conhecimento aqui. Você quer saber um pouco? Não, não quero. Pô, boa sorte aí, toca a vida. É. Não quer. Toca a vida, entendeu? Vai lá. A hora que você quiser, eu tô aqui, entendeu? Não interessa quem seja. A hora que você quiser, eu tô aqui disponível para te ajudar. Sabe? Perfeito. Então, senão você não dá conta, ninguém dá conta. Eu não dou conta de cuidar, a gente não dá conta de cuidar da gente mesmo. Vai cuidar dos outros como? Não. Como? De que maneira? Entendeu? Eu sempre admirei algumas pessoas, assim, ter um equilíbrio, uma calma, uma pessoa que observa, né? E daí eu pensava assim comigo, caramba, como que ela consegue agir assim, né? Tá todo mundo aqui, né? Pegando fogo e tal, criticando, falando não sei o que, a pessoa tá lá tranquila e tal. Aí se você chega nela e pergunta alguma coisa, ela vai te responder de maneira concisa e tranquila. Aí eu penso assim, caramba, como que ela fez? Como que Rosângela, ela fez para ela se tornar uma pessoa assim? Aí hoje eu sei. Ela se nutriu de várias informações, de vários conhecimentos que ela olha assim, entre aspas, né? Como um espírito superior olha para gente. Ele não se abala, ele não fica desesperado. nem sempre uma pessoa Fala assim, calma, mas nem sempre uma pessoa calma é uma pessoa paciente. Tem pessoas sim, mas daí extremamente é o ponto de calmas, você. observadoras E e impacientes. Então, mas eu já fiz O Paulo experiência de levantou o dedo ali, conversar ó. com a pessoa. Eu ia Não, mas eu conversar também com sou ela e falar assim. assim, como que você consegue, né, ficar assim tão pacífico, né? Por exemplo, vai falar do governo atual. Nossa, aí a pessoa fica lá pacífica e tal. Aí se você chega perto dele e fala assim, né, puxa ali um. Aí a pessoa te fala assim calmamente, fala, caramba, ele consegue ficar, entender o mecanismo ali e consegue ficar pacífico, né? Não fica aflito assim que nem a maioria das pessoas, né? Por quê? Porque ela ao longo da vida dela, ela buscou informações para ela que a faz sentir assim diante desses conflitos, né? Porque tudo são decisões, e decisões vêm de conhecimento, de experiência, e ninguém é experiente e tem conhecimento em tudo. Em algumas áreas que você tem, ótimo. Em outras, né? E a impaciência eu acho que tem muito a ver com questões emocionais nossas. Então, E como a acho que gente pode não falar controla as também uma pessoa, emoções, Pacífico, pessoa vai que tem sempre- parece que tem sabedoria, né? menos pacífico no mundo do que impaciente, porque os pacíficos são muito quietos, os impacientes fazem muito barulho. mas Não é às vezes- nesse Então, sentido dá que eu uma falei, falsa não, impressão Mas Ariane. é de que uma tem menos paciente, né? uma coisa não necessariamente gera outra. Foi isso que o pessoal quis dizer. Eu digo, Eu ser eu digo pacífico que é não quer aquelas dizer que eu pessoas. sou paciente. São coisas diferentes, muito diferentes. Eu digo muito que é diferente. aquelas pessoas que às vezes tá todo mundo falando e aquela confusão e tal, aí de repente ela abre a boca, fala 3 palavras, aí põe todo mundo para pensar. Fala assim, caramba, né? Isso aí é compreensão de um tema, isso ajuda, mas também não resolve, porque eu posso fazer os outros pensarem, isso não quer dizer que eu já me superei nesse aspecto. Uma coisa Não, é você eu acho que saber pessoa assim, alguma ela superou coisa. a si mesma. Pessoa Não, assim, ela eu- superou eu- a si mesma. Eu acho que tem que tomar muito cuidado em você entender a inteligência, o conhecimento, o saber como sendo evolução moral. Isso não é evolução. Não, eu falo sabedoria, né? Eu falo em Não questão é de evolução sabedoria. moral. Isso não é evolução moral. É o uso dessa sabedoria colocada em prática, razão, vontade. Aí é que você botou em prática. Porque antes disso, eu posso ser o maior sábio do mundo. Entendeu? Posso ser o maior sábio do mundo. Mas eu não uso aquilo na prática. Eu boto algumas coisas em prática, mas muitas eu não coloco em prática. Apesar de eu saber. Ótimo, você já tem o saber. Mas não, é por isso que eu chamo muito. Uma coisa é saber, a outra é ter compreensão. As minhas duas palavras são essas, tá? Acho que vocês entenderam.
Existem Saber é duas você... formas de leitura, né? É, Aquele que te compreensão passou é você pela entender experiência e usar para você. e aquele que observa por já ter identificado, mas não passou pela Mas experiência. não passou por aquilo. Eu estou me preparando para passar. Eu sou sábio, mas a hora que eu passar, entendeu? Assim, é por isso que eu não dou muito valor para a sabedoria. Entendeu? Eu acho que é importante, mas ela não é o ponto final. E ela não define a evolução moral. Isso não define. Tem pessoas que são muito sábias e muito cruéis. Uhum. Sim, Todo mundo conhece gente assim. sim. Talvez seria melhor, muito inteligentes, não? Muito Que inteligente. a A gente palavra acaba certa é essa. confundindo. A inteligência, e Kardec ensina isso. Então tem que tomar muito cuidado. A inteligência não representa a moralidade. Ela é o primeiro Não. passo para você se dirigir para a evolução moral. Olha como a coisa é complicada. Ter inteligência já é complicado. Botar em prática, eu acho que é mais complicado ainda. Na história mundial, quantas obras aí não são maravilhosas, mas quando você pega o autor da obra, Isso. a gente percebe. Mas quando eu falo sabedoria, eu não estou falando de sábio, porque tem pessoas que são sábias, mas elas fazem uso da inteligência dela de maneira equivocada. Agora, sabedoria é algo que você conquista para você, para o seu uso, para a sua paz. Não, tudo bem. E mas quando eu falo sabedoria, eu estou lembrando lá de Sócrates, né? Os diálogos de Sócrates. O que a gente está falando é o seguinte: a evolução requer colocar o seu conhecimento em prática. Da maneira correta, no bem, para ser bem específico. Porque eu posso ter muito conhecimento e continuar escolhendo atuar de maneira apegada à matéria e não fazer o bem. E eu sou um cara muito inteligente. Quantas pessoas são assim? Entendeu? Então é requerido que você tenha inteligência para você começar a trabalhar a faculdade, as faculdades da alma. Mas a inteligência, por maior que ela seja, não é garantia daquilo. É por isso que aprendam, por isso que às vezes numa área eu sou evoluído moralmente, em outra eu não sou. É porque eu não domino todos os conhecimentos e não coloquei eles em prática. Dominar o conhecimento não é colocar em prática. São duas coisas diferentes. Uma coisa é eu saber, olha só, uma coisa é eu saber que eu devo atravessar na faixa. Sempre. A outra coisa é eu sempre atravessar na faixa. Todo mundo sabe que tem que atravessar na faixa e sabe explicar para qualquer pessoa por que você tem que atravessar na faixa. Agora, você só atravessa na faixa as ruas? Uhum. E às vezes eu fico pensando na escala, Entendeu? quando a gente pensa na escala evolutiva que tem lá no Livro dos Espíritos, eu acho que aquilo serve para que nós possamos entender os diversos graus de evolução espírita, mas é muito difícil a gente olhar para uma determinada pessoa, seja lá que Não tem personalidade como. Eu acho que ela, não tem como. exatamente, que ela passou aqui na Terra e falar, ela pertence a tal categoria. Até mesmo Jesus, se a gente pensar, é espírito puro, é espírito perfeito, é espírito bom, fica difícil a gente classificar. Eu acho que aquilo é só para a gente entender que isso. tem Eu acho que ali várias só serve, formas de... Eu concordo. Ali serve para você saber o seguinte: você vai ter que evoluir por muitos graus. E assim, olhar para a Não gente e interessa a falar, bom, classificação. aonde eu estou, né? Não interessa a classificação. Não, eu acho que não interessa nem você saber. Você vai saber para quê? Para dizer para você mesmo, para os outros? Para quê? Agora, mais importante é você saber o que você precisa se trabalhar. Verdade. Esse é o ponto que tem que ser foco. E não eu saber dizer para os outros em que estágio eu estou. Qual a importância disso? O outro vai falar assim, pô, parabéns. Deixa eu cuidar da minha vida que eu preciso evoluir e chegar onde você chegou. Parabéns, entendeu? Quer dizer, não, você é um ser superior. Pô, legal, bacana. Sabe, isso não precisa ser dito. Quando alguém olha para você e fala assim, olha, parece que ele tem alguma coisa que pode me ensinar. E a pessoa pedir ajuda, e você dá a ajuda, você já está cumprindo o relacionamento. Eu acho interessante essa tirando para a gente olhar e falar assim, eu ainda sou um espírito zombeteiro, eu preciso sair dessa categoria. Esse é um problema que eu tenho. Eu acho interessante. Isso que eu penso para mim, falando, Feliz, zombeteiro não dá, né, amiga? Vamos tentar melhorar.
É interessante isso, porque o Kardec, ele fez a escala, assim, montou a escala espírita para ensinar a gente a entender o espírito comunicante. Pelo que eu estudei, a gente estudou na Revista Espírita, que eu acho que é março. Para ajudar didaticamente, é uma didática para Então, para a você gente entender que tipo de espírito comunicante está fazendo. Então, se o cara começa a bater muito, aí é um batedor. Se ele começa a falar muita besteira, assim, tipo pseudo-sábio, aí tem lá o pseudo-sábio. Então, é para entender o comunicante. Assim, mas a gente olha para dentro, né? Não, mas é isso aí. É eu acho que interessante é uma coisa didática. Legal. Eu não me apego nisso, porque como eu nunca fiz mediúnica, estou estudando aí no livro dos médios, então... Mas vamos lá, vamos um pouquinho mais que tudo aqui na frente. Só rapidinho, esse da escala espírita, acho que fica bem simples da gente entender também. A Ariane falou esse ponto de vista aí, é mesmo. Mas aquele outro ponto de vista que o Paulo apresenta, e para mim ele tirou lá da uronografia, da Gênese, dos espíritos superiores, os espíritos iguais e os espíritos da retaguarda. Não, não tirou de lá, não. A Ju até já achou essa fala no artigo da Revista Espírita. Né? Um auxilia o outro. 59 do São Vicente de Paulo. Isso uma dissertação mesmo. Que ele tem, eu acho que é tipo julho, agosto. De São a gente estava discutindo para... 1859? São Vicente de Paulo. No estudo que a gente estava fazendo de uma das lives, de segunda, ela achou isso, a gente ficou debatendo, não chegou a uma conclusão. Aí ela perguntou para o Paulo, aí o Paulo adorou, que lembrou a ele, né? Porque você vê, eu acho que o Paulo que leu tudo, você passa batido. Aí tem uma hora que você está focado naquilo, aquele artigo volta para tua frente, você fala, isso aqui que eu estava procurando, tá aqui, ó, entendeu? Faz sentido. É uma coisa assim mesmo. Disso daí. Vamos lá. Vamos então para o 21º? Vamos lá. 21º. A situação do espírito, a partir de sua entrada na vida espiritual, é a que ele preparou para si durante a vida no corpo. Mais tarde, outra encarnação lhe é dada, e por vezes imposta, para a expiação e a reparação por meio de novas provas. Mas ele a aproveita em maior ou menor proporção em virtude de seu livre-arbítrio. Se ele não a aproveitar, será uma tarefa para recomeçar cada vez em condições mais penosas. De modo que se pode dizer que aquele que sofre muito sobre a terra tinha muito a expiar. Os que gozam de uma felicidade aparente, apesar de seus vícios e sua inutilidade, certamente pagarão caro numa próxima existência. É nesse sentido que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Não? Em 2 notas. A encarnação que lhe é dada e por vezes imposta, nota 117. Isso é importante. O significado dessa imposição está no sentido da inevitabilidade da lei natural do progresso espiritual, que só ocorre de forma livre e consciente. Assim, uma nova encarnação é sempre decorrência natural e inevitável da lei do progresso. Mas o melhorar-se é invariavelmente um ato da vontade livre, que é o que a gente tem falado aqui. Uma encarnação é dada quando é escolhida livremente como prova ou expiação pelo espírito, que deseja superar sua imperfeição e reparar o mal que fez. Já a situação de uma encarnação imposta somente ocorre quando o espírito ainda é ignorante, para escolher por si mesmo, por ser necessária ao progresso. Ou então muito endurecido, pois nessa condição não consegue escolher de forma consciente. Nesses casos, porém, o objetivo da encarnação é o de levá-lo à condição de escolher conscientemente por seu próprio despertar, conforme afirma o item 8 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que foi lido ali. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses se escolhem livremente. E a outra nota... Cadê? Tá aqui no final, né? De modo que se pode dizer que aquele que sofre muito sobre a terra tinha muito a expiar.
nota 118. O sofrimento sobre a terra ou as vicissitudes e atribulações, no sentido aqui proposto, trata-se de um ato da vontade livre ou expiação. O espírito escolhe as provas que está consciente e faz uso do livre-arbítrio para superar suas imperfeições. O exemplo seguinte daquele que goza da felicidade aparente, apesar de seus vícios e sua inutilidade, refere-se àquele que vive despreocupado das suas necessidades espirituais até se arrepender trabalhando para seu aperfeiçoamento, conforme descrito no item 8. Né? No 8º item aqui, né? Se quiser a gente volta lá e vê. Essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo é bem interessante também, que é aquela história, por que as pessoas nascem de um jeito, de outro, por que uns nascem rico, outro pobre, por que um nasce muito sorridente, que parece que as coisas tudo se desenvolvem com ele e outro nada dá certo. É muito interessante essa capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E também Fala. E também aquela ideia de, aquela pessoa, ela vive bem, ela é feliz e tal, parece que a vida sorri para ela, é porque Deus deu para ela. Não, eu estou dizendo, essa ideia, o que não é, entendeu? Deus privilegiou ela, não. É bem isso mesmo. É a pessoa... por questões da vida presente, lá, as escolhas que ela fez. Entendeu? É a forma como a pessoa lida com as coisas no mundo. As vicissitudes são as mesmas para todos. Você escolhe como é que você vai lidar com elas. Entendeu? Eu posso sofrer, vou dar um exemplo básico, eu posso sofrer muito porque eu tenho uma irmã que sofre muito, um irmão que sofre muito, e ele sabe, tudo para ele não dar certo. Eu começo a sofrer por ele. O que adianta eu sofrer por ele? Mas aí, Satiro, eu acho que o espírito, quando ele percebe que, na verdade, eu acho que tem uma grande sacada aí, né? As pessoas falam assim, porque eu sofro porque meu pai, porque minha mãe, porque meu avô, minha avó, enfim. Na verdade, ela sofre por ela mesma. É isso aí. Tem alguma coisa naquela situação que remete a ela mesma, um problema dela. Mesmo. E aí isso faz com que ela sofra, porque eu acho que Bom, isso aí é o que uma vez uma pessoa me disse, não pega para você o que não é teu. Mas as pessoas não pegam aquilo que não é delas. Acho que esse é papo eu falei, você deve ser papo de sua psicóloga, eu falei para ela, amiga minha. Elas não pegam, elas pegam aquilo que é delas, na verdade. Ou seja, elas revivem aquela situação. Mesmo, entendeu? Ou seja, se aquilo não é seu, você não tem motivo para ficar com aquilo. Você nem reconhece aquilo. Reconhece você não enxerga isso. E deixa a pessoa, entendeu? Você vai tratar daquilo em você, não no outro. E não no outro, entendeu? É um bom conselho isso, porque é aquela história dos psicólogos, é tudo doido. É aquela história de psicólogo, entendeu? E canalista é doido também, Satiro? Eu vou dizer, não, eu gosto. É tudo doido. Eu tô tirando isso pela Juliana, mas vamos lá. Gente, uma pergunta. Eu já ouvi falar, tá? Mas agora aqui está escrito o contrário. Já ouvi pessoas dizendo que a expiação não é na encarnação. Mais tarde, outra encarnação lhe é dada e, por vezes, impostas para a expiação. Então, a expiação ocorre também na encarnação? Não, pera, como assim? Onde é que você... Expiação é escolha de provas. Onde é que as provas estão? Exato. Estão na matéria. Na encarnação. Exatamente. Então, não, que eu já ouvi falar, já vi gente falando. Não é a encarnação em si, é na encarnação que está por vir. Quando você vier, você vem para o mundo material. Meu entendimento. Sim, perfeito. É português aqui para mim. Meu entendimento. Então, a expiação, exatamente, é uma escolha de provas para eu me desvencilhar das minhas imperfeições, e isso ocorre durante as encarnações ou a encarnação, dependendo de quanto tempo eu for levar para fazer você isso. Provavelmente Posso dar uma ajuda? Daí fala assim, para botar o pezinho, primeiro pé fora. Daí fala assim que a expiação ela pode ser prova, mas a prova não é expiação.
Isso, você entendeu Então, isso? Não, nesse Tudo é prova. capítulo Tudo que, 5, tudo deixa que a Ariane acontece falar. no mundo- Fala. nesse Fala, capítulo Ariane. 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no PDF que eu tenho é página 47. Tem o item 9, que fala assim: não se deve querer que todo sofrimento por que se passa nesse mundo seja necessariamente um indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo espírito. Isso. Para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento, para acabar sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Assim, agora que veio a expiação. A expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Mas provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, pois aquele que é perfeito não precisa ser provado. Isso. O espírito pode, portanto, ter conquistado um certo grau de elevação, mas querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa tiver sido a sua falta. Esses espíritos são, mais especialmente, os casos das pessoas de tendências naturalmente boas, de alma elevada, de sentimentos nobres e inatos, que parecem nada trazer de mal de sua precedente existência e que sofrem com resignação cristã as maiores dores, pedindo força a Deus para suportá-los sem reclamar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam reclamações, elevam o homem à revolta contra Deus. Então, o revoltado, né, seria. É que a prova... Não, e é legal também, Ariane, esse trecho que você trouxe, eu achei importante também, porque, assim, julgar, né? A gente tem uma mania, né? Nós estamos tentando nos desfazer desses julgamentos que nós temos, né? Então, às vezes, nós olhamos determinadas pessoa passando por uma dificuldade material e a gente passa, tá lá espiando, já lá, fez um monte de coisa. E aí nós estamos vendo nesse texto que as pessoas passam uma série de provas para se elevarem, não necessariamente para espiar ou não espiar, né? E aí é bem legal a gente sempre estar remetendo àquela questão que o Paulo fala, que o que é do material, né, é dor e prazer, e não felicidade e infelicidade. Então, aquele espírito, ele pode estar numa determinada situação material, que está experimentando dor, mas ele não é infeliz. Ele está passando em algum por... aspecto, ele não é infeliz. Ele não é infeliz. Ele pode ser feliz até. E não está associado às questões materiais que ele está experimentando. E isso só ele mesmo pode depreender. Com isso naquele ponto. E ninguém pode depreender, só ele mesmo. Eu não posso olhar para ele e falar, ele sofre ou ele não sofre, ele está passando isso por uma expiação ou uma prova, porque só ele pode determinar. Então, aí eu li o 9, mas o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é sobre isso que você falou, Celi. Só que são muito longos. Não, tudo bem, eu estou anotando aqui, já li depois. Uma pessoa que vive uma união infeliz, porque resulta dos cálculos do interesse da vaidade. Que as dissensões, quando os pais infelizes com os filhos, por não terem combatido as suas tendências desde o princípio. Ele dá um monte de exemplo aqui. Então, é interessante ler, porque, como ele fala aqui no Céu e Inferno, dá link para esse aqui, é interessante porque abre mais opções para a gente. Eu tenho uma visão bem simplista de prova, que eu ia comentar. Só para concluir, desculpa, Satiro, aí no fim de um deles, do item 4, ele fala assim, os males dessa espécie, seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. O homem, olha só, o homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. Então, como é que você evita? Um adiantamento moral intelectual, principalmente. Que é o que a gente está fazendo, eu espero, né? Não, a gente está querendo, né, Ariane? Que nós estamos investindo. A prova, para mim, eu sou bem simplista. Tudo que eu passo na vida é uma prova, entendeu? Minha esposa abre a porta, entra aqui e me diz uma coisa de uma maneira ríspida. Ou me diz alguma coisa carinhosa. A forma que eu respondo para ela, isso é uma prova. Diz quem eu sou e como eu estou. É isso, entendeu? Então, agora eu posso simplesmente responder no automático.
Não, tá bom, obrigado, amor, já falo contigo. Estou estudando aqui. Nada demais. Agora, eu posso estar com uma dificuldade que isso que aconteceu, e eu não percebi, né? Poderia me ajudar a lidar com essa dificuldade. Entendeu? E eu tô pedindo essa prova, mas eu não identifico. Por que eu não identifico? Eu fico me questionando. Porque eu ainda não tenho conhecimento suficiente para identificar nos momentos que isso acontece, quando eu tenho que parar e usar a razão. Sair do automático, entendeu? Sair do condicionamento. E começar. Eu penso assim, então tudo que me acontece é prova. Entendeu? Agora, expiação é quando eu escolho passar por essas provas. Aí acontece exatamente a mesma coisa. E eu perdi uma chance de passar por essa expiação. Porque eu não soube identificar pelo mesmo motivo. Mas isso, entendeu? Ou seja, eu não estou preparado ainda para identificar aquilo. Então a mesma coisa foi aquilo que eu pedi passar. Não é necessariamente só uma situação material. Pode ser normalmente uma situação que envolve outras pessoas, relacionamento. Entendeu? Como eu vejo o ato que as pessoas fazem, como eu pego para mim, tudo isso pode estar na minha expiação. Ou não, é uma prova que, mesmo sem eu pedir, eu posso aproveitar e evoluir. Sem ter cometido erro nenhum ali, que é o que acontece normalmente. A gente não evolui por sofrimento, por expiação. A gente evolui no bem. É muito mais vivendo as provas e aprendendo com elas do que adquirindo imperfeições. Isso está dito. Tem gente que não tem imperfeição nenhuma e evolui. Vida do mal não é um. O mal não é necessário. Não é necessário. Aquilo que o Paulo falou, o mal é contingente. Não é necessário. Não é necessário. Entendeu? Você não precisa do mal para poder evoluir. Ele é contingente. Você escolheu, naquele momento, viver o mal. Entendeu? Passar por aquilo de uma maneira que você acha que aquilo é de uma maneira que você fez que lhe gera sofrimento. Você fez isso. Eu fiz isso. Então eu vejo provas e expiação sempre dessa maneira. Prova é tudo que me acontece na vida. Tudo é uma prova. Pode ser que tenha uma coisa que eu estou no condicionamento e de repente eu estalo, pô, peraí, mas por que eu estou agindo dessa maneira se eu podia agir de outra maneira, entendeu? Sim. Eu podia parar, olhar, fazer, falar, atuar de maneira diferente. E Sim. necessariamente eu não fiz nada de errado. Eu acho, para mim, isso que é uma explicação que eu achei melhor, com simplicidade, que aí você compreende o que está acontecendo. Agora, como é que eu vou saber se isso é uma expiação minha, personalidade, ou se isso é uma prova? No final não faz tanta diferença, porque quando eu escolho provas, elas vão vir para mim. Eu me coloquei numa condição genérica, geral, que elas acontecem para mim. Talvez faça mais diferença a forma que você vai agir. Se eu tiver um intelecto para perceber aquela condição, e eu, inclusive, conhecer a mim mesmo é questão intelectual, saber? Se eu tiver isso, eu vou aproveitar naquela vida. E se eu não tiver, provavelmente eu vou chegar lá e fazer novamente uma programa. Olha, eu quero passar por essa prova de novo aqui, porque eu ainda não consegui fazer tudo que eu queria. Expiação. Eu vou passar. Até o dia que isso é automático. Entendeu? Até o dia que eu percebo claramente que todas as vezes que eu passei por isso, eu agi da maneira que eu queria agir. Pronto. Naquele aspecto está cumprido. Vamos para outro. Entendeu? Vamos para outro. Eu penso... Bruna, você não quer ler aqui o que você escreveu? Eu ia comentar com a Bruna. Eu vou ler aqui, peraí. Lê. Deixa eu me achar aqui o comentário, deixa eu achar. Então, o comentário é o seguinte, quando, por exemplo, né, um espírito que escolheu uma prova um pouco mais complexa, lembrando o caso que o Satiro mencionou no momento, né, do rapaz lá que trazia uma série de dificuldades motoras, né? Muitas vezes pode ser, tá, que é uma hipótese, que o espírito traz uma consciência de algumas questões e ele tem aquele olhar mais, ele pode ter um olhar mais expandido e a família
sentir como uma penalização, como um castigo, Sim. como não, pode ter o mesmo entendimento que o espírito que está ali na família tem. Mas o que eu tenho observado muito não são esses casos. Tem, lógico, caso de famílias que aceitam esses espíritos em condições especiais para aprender junto. Mas também tem os casos daquela família que se rebela, que não aceita, que abandona, né? Então, por isso que eu falo, né, que depende da perspectiva daquele que escolheu a prova e da família que observa, né? Aquela leitura que a família tem, às vezes, aquela prova que o espírito está passando traz um aproveitamento para que haja uma abertura de consciência também da família. Né? Não pelo aspecto da punição, como a gente vê em muitos casos, né? E assim, essa questão da expiação, né? Que hoje eu tenho uma clareza melhor, e eu, alguns anos atrás, eu tinha muito na rebeldia, que eu não aceitava de jeito nenhum, mas eu não sabia por que eu não aceitava. Eu só batia contra, né? E sentia as cólicas quando eu via os palestrantes falando. Agora aqui, estudando, eu consigo entender. Né? E eu consigo explicar para as pessoas que me procuram, perguntam, né? Ó, tá aqui no local tal, na página tal, dá uma olhada, né? E é isso, né? Eu acho que essa questão aí do comentário, tá bom? É bem isso mesmo. Cada um com suas dificuldades. A dos meus amigos lá, da mãe dele, dos irmãos dele, é obter o aprendizado e aprender. E eles conseguiram fazer isso. Por conta deles, cada um do seu jeito. E as do meu amigo lá que está entrevado na cama, digamos, as pessoas chamam de entrevado, né? Ele vive a vida dele, ele deve ter hoje uns 40 anos de idade, entendeu? Ele não tinha nem essa perspectiva de vida, ele tinha para ver. E ele é feliz do jeito dele. E ele vive, ele aprende, apesar dele não ser galã de novela, dele não sair, ele tem muitos amigos. Tem muita gente que vai lá visitar ele tem amigos. E as pessoas, apesar dele ter dificuldade de fala desde pequeno, todo mundo consegue conversar com ele, é impressionante. Você fala o que você quiser, ele te responde, você entende a resposta e você mantém um relacionamento com ele. É engraçado, Satiro, porque então, ele assim, tá... Você fala assim, poxa, mas que pena dele. Pena por quê? Eu tenho muito mais pena de pessoas que têm condição de fazer tudo isso. Se eu fosse ter pena, né? Mas eu teria muito mais pena das pessoas que têm condição de fazer isso e não fazem. Entendeu? Eu falei, poxa, tá desperdiçando uma oportunidade aí. Você tem toda a condição de fazer isso e prefere ficar apegado no entendimento materialista. Ele está num corpo que limita a manifestação dele, mas o espírito dele não está fechado para o mundo. Não tá. Não, então ele consegue se relacionar, ainda que com limitação. E a gente não evolui pelas relações? Exatamente, A gente e isso demonstra... A inteligência e a evolução são de quem? E quando isso demonstra que quando a pessoa quer, ainda que ela tenha as limitações de ordem física, ela ainda pode superar, ainda assim, essas limitações. Né? Não, justamente, em todos os sentidos, entendeu? E assim, fala. Laís. Então, eu não lembro qual capítulo no Livro dos Espíritos, mas falando de provas e expiações coletivas. Sim. E aqui no que a Bruna colocou, que ela coloca assim, ó, mas para a família que o recebe pode ser penoso, né? Para ele não é, que fez a escolha dele, mas para a família sim. Mas daí entra essa parte de provas e expiações coletivas, penso eu, e entra também afinidade. Aqueles espíritos são afins no que eles têm que aprender, no que eles têm para desenvolver. Eles são afins. Então, aqui, por exemplo, outro dia eu vi no jornal aqui, né, do Vale do Paraíba. Estava falando sobre o absurdo do preço dos medicamentos. E daí a mãe, ela tinha um filho que tinha síndrome de Down e tinha que tomar medicamento. Então, ela falou assim, ó, eu vivo com um salário mínimo, eu e meu filho. Então, hoje não está sobrando dinheiro para eu comprar as verduras, frutas, legumes que ele precisa comer. Então, o que eu faço? Eu vou no mercado municipal e peço. Para o meu filho, eu peço.
Então, ela tinha os dias lá dela ir no Mercadão Municipal e ela fazia a feira lá para o filho dela, porque o dinheirinho que ela tinha só dava para comprar os medicamentos do filho, né? Que o filho já estava com 17 anos, né? Ele não vai ser independente. Ela vai. Então, ela falando assim: para o meu filho eu peço. Então, é a maneira que aquele espírito recebeu, né? Que está encarando ali seja prova ou seja expiação ali na família deles ali, né? Então, é a liberdade de cada um. Aí, o que eu queria dizer? Que na vida espírita, fez a escolha da prova ou da expiação, mas chega aqui, muitos de nós acaba que se revolta, porque deixa se levar pelas aparências, vamos dizer assim, pela vida animal, pela privação, porque um familiar que tem um filho assim, ou filha, ele se priva, sim, em favor ali do filho. Mas daí vai o entendimento que ele tem, né? É de cada um, é o que eu falei. Então, cuidado, porque assim, cada um vive a sua vida. E você só é afetado pela parte externa naquilo que você quer ser afetado. Basicamente é isso. Ah, mas é difícil. Sim, ninguém disse que é fácil, até porque a gente está no diacho da gestação moral, né? Pelo amor de Deus, eu nem nasci ainda, moralmente. Tô louco. E eu lembrando também o Sócrates falando, né? O Sócrates, ele fala do justo, do bom e do belo. Aí do justo. Qual a justiça que a gente pode ver numa família dessa? Numa expiação ou numa prova coletiva? Qual a justiça que a gente vê? Né? Vai falar assim, não, a gente pode, a gente vamos dizer assim, contaminado por ideias falsas, que é o que o Paulo vai falar na live de amanhã, né? Ideias falsas, falsos princípios. Então, a gente é contaminado com esses falsos princípios, mas esse que os espíritos apresentam, que é no caso da reencarnação, cada um está fazendo sua escolha de prova e expiação para se melhorar, para se superar, isso é o justo, né? Isso é o bom e isso é o belo. Então, não entra um ser, porque ele criou, ele faz o que ele quiser com a criatura, né? Essa ideia, né? Essa ideia é falsa, né? Vamos lá mais um pouquinho, ainda dá um tempinho aqui para te fazer mais um item. 22º item, então, é pequeno. Nós já discutimos todos os itens anteriores, viu? Você chegou atrasado. Chega A atrasado. misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. Ela coloca como condição o arrependimento, a expiação e a reparação. O culpado que ela perdoa não é exonerado e, enquanto não cumprir essas condições, sujeita-se às consequências de suas faltas. Por misericórdia infinita, deve-se entender que Deus não é implacável e deixa sempre aberta a porta para o retorno ao bem. Ou seja, isso aí reafirma aquilo que a gente já estudou, né? Vamos ler a nota de 119 aqui. Como a lei natural caracteriza-se pela regularidade dos fenômenos, a imperfeição e o sofrimento moral inerente a ela só podem ser superados pelo ato consciente da vontade, pelo esforço sincero e pelo retorno ao bem. Assim, o estado de imperfeição é temporário, enquanto o caminho para o bem e a conquista da felicidade suprema são uma destinação absoluta. Né? Então, aquilo, acho que as palavras que o Paulo tem usado são boas, né? Contingente, né? Não é necessário. Você não precisa passar por isso. Você escolhe passar por isso. Né? Você que faz isso. Ou seja, se você está sofrendo, Deus é misericordioso e aguarda você escolher se melhorar. Aí se eu não me melhoro, ele continua aguardando. Entendeu? Ele continua ali aguardando você se melhorar.
E ele fala aqui, né, ó, a misericórdia de Deus, não é Deus. Ele está falando, a misericórdia de Deus Que Deus não é é cega. benevolente, é bom. Não é cega. A misericórdia de Deus não é cega. Ela coloca como condição arrependimento, a expiação e a reparação. Então, assim, esse arrependimento é segundo a consciência desse espírito, desse indivíduo, né? Isso. E daí ele vai fazer as escolhas dele de expiação e a reparação. Aí ele fala aqui, o culpado que ela perdoa não é exonerado. Aí fala a misericórdia de Deus, né? Isso. Ele não é exonerado, é tipo, te perdoo, pronto, fica elas por essa, continua sua vida. Não. Você vai pensar sobre isso, né? E vai fazer novas escolhas para você se melhorar. Gente, e olha a diferença que tá para a versão adulterada, né? Que foi para o item 29. A misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. O culpado que ele perdoa não é exonerado enquanto não satisfez a justiça, sofre as consequências de suas faltas. Olha isso. É brutal, né? Que loucura. Aí você tem É adulteração, né, Paulo? Aí você tem um Deus que te julga. Você tem um Deus que te julga e que diz se você é bom ou não é bom. E assim, e tem mais, daí em diante, daí pra ele te vingar, ele ser vingativo é a coisa mais fácil do mundo. Ó, tu tá insistindo muito nisso, Paulo, sinto muito, vou lhe punir. E aqui fala, Deus não é implacável. É o contrário do que está falando aí no adulterado. É óbvio. Porque é justamente o contrário que a religião católica na época, hoje ainda, né, prega. É a moral heterônoma. E vê, né? Enquanto ele não satisfez a justiça, sofre as consequências de sua falta. Enquanto Kardec diz, né, que enquanto o culpado que ela perdoa não é exonerado, enquanto não cumprir essas condições, sujeita-se às consequências de suas faltas, né? É isso. Muda o... É uma autonomia, né? Uma escolha, uma autonomia. Você é responsável pelo que lhe acontece. Você sofre porque quer. Final, acabou. Tchau. Incrível. Não existe nada exterior. E lá na adulterada coloca essa questão, né? Que parece que é exterior, né? Justamente. Mais um pouquinho, então. 23º. Sendo as penas temporárias e subordinadas ao arrependimento, que é o fato da livre vontade do homem, são ao mesmo tempo os castigos e os remédios que devem ajudar a curar as feridas do mal. Os espíritos em punição são, portanto, não como condenados perpetuamente, mas como doentes no hospital, que sofrem da doença que quase sempre é culpa sua, e dos meios curativos dolorosos que ela demanda, mas que são a esperança da cura, e que curam tanto mais rápido quanto mais exatamente sigam as prescrições do médico, que vela sobre eles com solicitude. Se prolongam seus sofrimentos por sua própria culpa, o médico nada tem com isso. Vamos lá, nota 120, né? O fato da livre vontade do espírito é um objeto específico da moral espírita, enquanto conhecimento científico obtido pela observação. Desse modo, o arrependimento, no âmbito da lei natural, caracteriza-se como retomada de consciência, permitindo a condição de livre escolha, imprescindível para o espírito reencontrar o caminho do bem, condição para a felicidade. E lá na próxima nota, 121, que fala aí do médico que vela sobre ele com solicitude. Você tem lá, a recuperação do estado de equilíbrio ou cura da doença está relacionada à força do organismo em se reorganizar, representada pelo sistema imunológico, combatendo o agente agressor. Recuperação tecidual, restabelecimento funcional. Por efeito de comparação, a força de restabelecimento do equilíbrio do espírito é a sua vontade livre e consciente, superando a imperfeição e retomando o caminho do bem. É uma boa analogia, né? Quer dizer, quem te cura não é o remédio, quem te cura é você mesmo, é o seu próprio corpo que se cura. Ou seja, quem cura o espírito
não é algo de fora, é o próprio espírito que se cura. Essa analogia é bem legal. E lá na segunda parte que tem as evocações lá dos espíritos, em alguns casos lá de alguns espíritos, é ressaltado bastante falando da força moral ou da fraqueza moral, né? Que nem o Paulo coloca aqui, a força é a sua vontade livre, consciente, superando a imperfeição e retomando o caminho do bem. É isso que a gente está trabalhando. É obter essa força, entendeu? Que essa força, ela não é dada e ela não pré-existe em ninguém. Ela é conquistada por nós. Os elementos que fazem essa força, quais são? Razão, vontade e imaginação. E precedido pela inteligência. Inteligência, aí você depois tem razão, vontade e imaginação. É isso que faz. Fala, Bruno, pode falar. Não, só uma observação aqui, é que a minha versão, que é essa aqui, que é impressa, tem uma pequena diferença com respeito à numeração das notas. O que eu tive que fazer? Eu tive que ir pelo texto em vez de ir pela numeração, porque eu estava me perdendo um pouquinho. Sim. Então, quando você falou item 121, aqui para mim é o item 114 da nota, na página tem uma diferença 139. de 7 itens. Para mim também tá assim, Bruno. A primeira versão impressa, eu já percebi isso. A primeira versão impressa, ela tem 7 notas a menos. 7 a 8 notas. Caramba! Mas sabe... A digital, só para você saber, eu comprei ela no início, mas ela é automaticamente atualizada, as notas. Ah, que legal. Então, Nossa, que bom saber. se eles mexem em algum texto, alguma coisa, automaticamente eu recebo a versão nova. E o livro... Olha! Entendeu? Bom. E aí eu já percebi que tem nos outros estudos logo no começo, logo depois eles lançaram uma versão atualizada, só que eles só vão lançar essa versão quando reimprimir a próxima edição. Aí você vai ter isso aí, essas notas, senão você não tem. Só já falou, mas quem tem o Kindle, aí não, aí você está vendo uma versão mais atualizada que existe. Uhum. Ele atualiza automaticamente. Eles não faziam isso, inclusive, só para você saber. Aí eu chamei a atenção do Paulo, falei, Paulo, vocês não usam isso. Ah, e tem isso? Eu falei, tem. No Kindle, se você atualizar, mas eu já percebi que vocês não usam. Que tem livro, que eu percebi que no Autonomia tinha edição que estava atualizada. E no Kindle não estava. Era o contrário. Eu falei, pô, não faz sentido. Aí eu falei pro Paulo, procura o pessoal e alerta eles que isso acontece, que o Kindle faz isso. Aí eles começaram a fazer. Entendi. Aí eles começaram a fazer isso nas versões todas. Aí vieram todas para atualizada. Tem algum trabalho que é feito, você tem que mandar o texto novamente. Mas isso é normal, eu não perco marcação, não perco nada. Entendeu? Não perco nada, só entra coisa nova. Nota, então, é um monte Entendi. de coisa. Uhum. É uma vantagem da versão digital. Esse Entendi. item aqui, esse item 23, ele começa sendo as penas temporárias e subordinadas ao arrependimento. Então, essa ideia, né, que os espíritos traz aqui, e fato, né, vamos dizer assim, né, que é a observação lá no mundo espiritual. Temporário, o contrário de algumas religiões heterônomas, que essas penas são eternas, né? E Todas as religiões, não depende do arrependimento, né? São penas eternas. E aqui são temporárias e subordinadas ao arrependimento. Sim. Enquanto você não se arrepender, você continua sofrendo. Continua com aquele sofrimento moral. Entendeu? Basicamente é isso. O sofrimento moral compete exclusivamente a você. Dá pra gente acabar isso aqui hoje. Vamos esticar para acabar? Estamos no finalzinho aqui. Mais 2 itens aqui. Então vamos acabar. Nem que a gente tenha ainda 7 minutos, mas a gente estende Estica um pouquinho. Não, Não tem problema, dá para ficar hoje. Então vamos embora. Todo mundo concordou, vamos nessa. 24º. Deus questiona-se, não demonstraria um amor maior por suas criaturas se as tivesse criado infalíveis e, por conseguinte, isentas das vicissitudes
ligadas à imperfeição? Para isso teria sido necessário que ele criasse seres perfeitos, sem nada a adquirir, nem conhecimento, nem moralidade. Sem nenhuma dúvida, poderia tê-lo feito. Se não o fez, deve ter tido motivos que ainda escapam à nossa razão, e cuja sabedoria compreenderemos mais tarde. Os homens são imperfeitos e... Só um momentinho. Só acabar. Os homens são imperfeitos e, como tais, sujeitos a vicissitudes mais ou menos penosas. É preciso aceitar o fato, já que existe. Inferir que Deus não seja bom nem justo seria revoltar-se contra ele. Pode falar, Rosângela. Robô, né? O quê? Imagina só que Robô? Deus tivesse criado um monte de robô. Aí imagina só que Deus criou um monte de robô perfeito para ficar executando tudo igual. Aí um dia ele mudasse de ideia e falasse assim, não, eu quero que eles tenham consciência de si. Aí caramba, eu, por exemplo, sendo um robô desse, eu ia pensar assim, caramba, para que eu vivi todo aquele tempo lá que nem robô? E só agora que eu vou fazer uso da minha consciência, da minha vontade, da minha liberdade, mas que chata aquela vida toda de robô que eu vivi. Por que ele já não me criou já simples, ignorante, e eu ir conquistando, né, com os meus méritos? Que vida boba aquela, né, de robô. Se fosse para escolher, gente, ninguém ia querer ser robô. Eu acho difícil avaliar isso, mas eu acho com certeza de que a maneira que ele nos cria, né, ela é perfeita. No sentido que permite que nós tenhamos conquistas e méritos. Sim. E Porque eu achei eles são somente nossos, ninguém está me ajudando a fazer, nem Deus me ajuda a evoluir. Sim. Entendeu? Aliás, ajuda indiretamente, né? Na hora que ele cria uma lei que te traz sofrimento quando você é imperfeito, sim. Ele está te mostrando o caminho certo. Mas diretamente ele não decide nada, né? Sim. Eu achei muito interessante desse item, né, ver como o Kardec trabalha, né, assim, ele diz, Deus poderia ter feito assim, mas a gente constata que não é assim, né, então vamos entender, ele não se coloca como chefe, né, ele não coloca opiniões, ele não diz, é assim porque, eu acho legal isso, né? Também acho. Ele poderia ter feito tudo, mas ele fez da maneira que é. Qual o motivo? Não sabemos ainda. Mas a gente tem que reconhecer que tem validade. O sistema, a forma que ele fez é muito boa. Funciona para tudo. Inclusive para a gente se tornar perfeito. Se aproximar dele. Entendeu? Segundo nós, o nosso próprio mérito. Não, como a Rosângela falou, qual o mérito de fazerem para mim, entendeu? Qual o mérito de você ser elogiado pelo bolo que você não fez? Isso que eu estava pensando aqui. Eu coloquei meus filhos para estudar num método que se chama Kumon, né? É um método japonês. E depois eu acabei que entrei junto com eles. E a alegria que eu sentia quando eu conseguia entender e desenvolver o trabalho que tinha, né? É uma alegria intelectual, né? E seria uma alegria moral eu aplicando na dinâmica da minha vida. Seria uma alegria moral. Por exemplo, uma pessoa falar assim, a Terra é plana, né? Aí fala assim, caramba, aí eu não tenho desenvolvimento nenhum intelectual para dizer o contrário, ou simplesmente eu aceito e tal. Aí depois outra pessoa fala assim, não, a Terra não é plana, a Terra é assim, 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 e aí eu tenho meu desenvolvimento intelectual para entender, compreender o que está sendo falado, e daí sentir aquela felicidade, falar assim, caramba, eu estou compreendendo. Eu não simplesmente aceitei porque alguém falou que a Terra é plana, né? Então, a alegria e alguns neurologistas, eles falam também da alegria que se sente de você construir um entendimento para você.
de você superar uma dificuldade intelectual, né? A felicidade que dá, né? É muito Assim, grande. a alegria que dá. Acredito que se você aplica moralmente, também dá felicidade, mas se você empregar só intelectualmente, dá uma alegria tremenda. Sim. Ok? Algo mais aqui? Não. Então vamos ao último ponto. Seria injustiça se Deus tivesse criado privilegiados, mais favorecidos que outros, gozando sem trabalho da felicidade que outros somente alcançam com dificuldade ou jamais podem alcançar. Mas onde sua justiça brilha é na igualdade absoluta que preside a criação de todos os espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida. Nenhum espírito em sua formação é mais bem dotado que outro. Nenhum que tenha marcha ascensional facilitada por exceção. Aqueles que chegam ao fim passaram, como os outros, pela fieira das provas e da inferioridade. Admitindo isto, o que há de mais justo que a liberdade de ação deixada a cada um? A estrada da felicidade está aberta a todos. O fim é o mesmo para todos. As condições para atingi-lo são as mesmas para todos. A lei gravada em todas as consciências é ensinada a todos. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não o do favor, a fim de que cada um pudesse dela ter o mérito. Cada um é livre para trabalhar ou nada fazer por seu próprio adiantamento. Aquele que trabalha muito e depressa é mais cedo recompensado. Aquele que se desvia do caminho ou perde tempo atrasa sua chegada e só pode culpar a si mesmo. O bem e o mal são voluntários e facultativos. O homem sendo livre não é fatalmente impelido nem a um nem a outro. Tal é a lei da justiça divina. A cada um segundo suas obras, no céu como na terra. Tem uma notinha aqui. O homem sendo livre não é fatalmente impelido nem a um nem a outro. Nota. Sendo o bem e o mal voluntários e facultativos, o homem livre para fazer suas escolhas, a teoria moral espírita define-se pela autonomia. Desde o início da civilização, as massas estão submetidas à fé cega e à obediência passiva, tornando o indivíduo simples máquina organizada, sem uma meta, sem responsabilidade, sem outro freio senão a lei civil. E bom para ser explorado como um animal inteligente. A Gênesis capítulo 1, item 37. O Espiritismo, participando das ideias progressistas, colabora para a emancipação intelectual e moral da humanidade, o que, permitindo a transformação de hábitos e relações sociais, resultará numa revolução moral e na regeneração da humanidade. Nota do editor. Então, aqui, quando eu li essa parte, eu até lembrei da parábola dos talentos, né? Trabalhadores da última hora. E aqui, quando o Paulo fala, né, de livre para fazer suas escolhas, define-se pela autonomia. Então, é essa liberdade, né, que Deus, ao nos criar simples e ignorantes, a gente vai desenvolvendo essa liberdade e se desenvolvendo também. E tudo que acontece... Aí eu fico pensando, né? Todas as, entre aspas, né? As aventuras da nossa existência, né? A gente for lembrando, né? As aventuras da atual existência minha, né? Desde lá de que eu começo a ter consciência lá meus 4 anos de idade até os dias de hoje. E dá uma satisfação, dá uma alegria de você pensar assim, hoje eu estou aqui, eu superei, né? Eu me vejo uma pessoa melhor do que lá no começo, e eu sei que eu posso melhorar mais ainda. Esse mérito meu, né? Da minha escolha, não tem nada contra mim, não tem nenhum complô contra mim. Deus não está contra mim, ninguém está contra mim. Eu acho que o fechamento é muito bom, né? Mostra que só nós somos responsáveis. Ele deixa bem explícito, né?
que cada pessoa é um universo, né? Cada ser é um universo, não uma pessoa. Cada espírito é um universo. Individual. Né? Diferente, a gente não pode qualificar a pessoa. Não pode julgar, pode justamente. quantificar, a gente não pode. Não dá. Só ela mesma vai saber. Não tem como Isso mesmo. ser diferente. A gente pode. Não, e não te ajuda em nada. E não te ajuda, quer dizer, não te ajuda em nada você ficar qualificando as pessoas como maiores ou melhores, ou não ajuda em nada. Você, entendeu? Quer dizer, porque a pessoa pode ser um gênio e ela dizer um monte de coisa que não te interessa naquele momento. Sim. Então você não tem interesse em ficar com ela. E pode ser uma pessoa que seja uma pessoa normal, mas ela está falando e debatendo em cima de coisas que te interessam. Aquela pessoa, você tem interesse com ela. Então, não é o grau, o nível, o grau de evolução moral que o espírito tem e lembrando sempre daquela máxima, né? Seguir Jesus não é ser autônomo, né? Aliás, seguir ninguém é ser autônomo. Nem Jesus está valendo. Se tu segue Jesus, é terônomo. Você é um belo terônomo. E falando de Jesus, qual a impressão que eu tinha antes? Que ele seria um espírito privilegiado, né? Que veio aqui para nos instruir e tal. Ele foi um bom espírito para nós, né? Mas lendo aqui que a igualdade, né? Todos partiram do mesmo ponto, né? Então, assim, e Jesus, Jesus, algumas falas dele que tiraram, tá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que Kardec tirou a parte moral, né? Que ele fala que vós sois deuses, né? Pode fazer o que eu faço e muito mais. Então, é por aqui. Essa igualdade de todos teve o mesmo ponto de partida. Igualdade nesse sentido, né? Não, todos teve o mesmo ponto de partida. Os que vieram antes, necessariamente, tem vantagem. Eu posso ter nascido, eu posso ter sido criado antes e não ter aproveitado as coisas. E um que foi criado depois, aproveitou mais e é mais evoluído do que eu. Então esse do tempo, se houvesse tempo de criação, se houvesse tempo de criação e por causa desse tempo a gente falasse assim, não, você é mais evoluído porque você foi criado antes de mim. Não, existe tempo de criação. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, todos teve o mesmo ponto de partida. Não, existe tempo de criação. Os espíritos foram criados em momentos diferentes. Mas isso não determina que você é evoluído. A evolução não depende do seu momento de criação. Depende sempre de você. Entendeu? Então, assim, a evolução nossa não depende do tempo que eu fui criado. Eu sou mais evoluído porque eu fui criado antes. Não, isso é falso. Depende de Deus ter aproveitado melhor do que você. Se nós fomos criados no mesmo ponto, eu posso ser mais evoluído ou você pode ser mais evoluído pelo esforço que você coloca. Uhum. Só isso. Aí se foi antes, novamente, se a pessoa não botou, se o espírito não botou esforço, tanto quanto eu que vim depois, eu posso até passar ele. Tudo é possível. Não existe uma regra hierárquica, seja lá o que for, de forma alguma. E todos saímos do mesmo lugar. Depende só de você, chegar antes ou não. Entendeu? Depende só de você fazer isso. Né? E nós não somos obrigados também a sofrer, né? Sofre porque quer. Quer sofrer, fica à vontade. Né? Masoquista, quer sofrer, pode, divirta-se. Entendeu? E aqui da parte que ele fala de igualdade, que preside a criação de todos os espíritos. Então, igualdade na criação, né? E Deus criou todos. Iguais. Mas não que a gente seja igual. A gente não é igual. Não, ele criou igual. É igualdade na criação. Todos têm como o mesmo ponto de partida. Daí em diante é contigo. Você se programa. A trilha cada um faz. Você vira robozinho. Você se deixa controlar pelas emoções, ou você vai buscar a razão, é contigo. A programação quem faz é você. Não tem nenhum programador externo, nem analista.
Eu tô lendo, eu comecei a ler aquele livro do Paulo Freire, e daí ele fala da educação, ele fala de educação bancária, né? Que é pedagogia do oprimido. O educando e o educador. O educando é o oprimido e o educador é o opressor. Mas ele não sabe, o educador opressor, ele não sabe que ele é opressor, ele não tem consciência. E daí ele fica reproduzindo aquela educação. E o oprimido não sabe que é oprimido. Então, ele aceita passivamente aquela educação. Então, ele fala de ter de desenvolver o senso crítico, né? Tanto o educando quanto o educador. Então, acho que é autonomia isso. Não, né? não, porque desenvolver o senso crítico é porque você quer criticar alguém ou julgar alguém. Cuidado. Mas fica bem claro o sentido que o Paulo Freire coloca ali. É de você ter consciência, você saber ler o mundo, né? Você ter consciência. Eu não conheço a obra para comentar, mas você falou aí que se você tem que desenvolver o senso crítico, é porque você quer julgar alguém. Então você... Não, mas não é nesse sentido. Tem algo a ensinar para os outros. Por exemplo, assim, ó, em relação às religiões, vamos desenvolver o senso crítico. Kardec, com esse livro aqui, O Céu e o Inferno, ele nos ajuda a desenvolver o senso crítico em relação às religiões. Não, ele ajuda você a desenvolver o senso moral, que é diferente. Porque ele começa a colocar ali, por exemplo, a questão do bem e do mal. Ele coloca ali várias coisas para a gente ir desenvolvendo o senso crítico. Mas essa é a diferença. Senso crítico vê o bem e o mal fora. Senso moral vê o bem e o mal dentro. É brutal a diferença. Quando eu estou falando senso crítico, é da vida aqui enquanto encarnado, do ser humano, como né? Encarnado, do ser humano. Você é um espírito encarnado. Você é a inteligência e a moral, a evolução moral, que são nossos objetivos, elas vêm não da matéria. Então não interessa, a matéria é um local de prova. É o que a gente falou. Então cuidado com a leitura, porque e não é só o Freire. Pode falar de quem você quiser aí. Você está falando de condições e julgamentos, e todas as teorias econômicas, todas elas têm condições e julgamentos materialistas, voltados para o mundo daqui. Sim. E o espiritismo então, o Paulo Freire, nesse livro Pedagogia do Oprimido, ele fala até uma parte considerando o ser enquanto alma. Tudo bem, mas eu posso... Ele tem uma noção espiritualista, o Paulo Freire, ele tem noção espiritualista. Eu nunca percebi isso, no pouco que eu conheci. Também não. Lembra de Erasto. Se de 10 pontos, 9 foram verdade, descarta os 10. Porque as pessoas usam as falsas ideias, para usar uma coisa que o Paulo tem falado muito, para manipular você. Basta uma falsa ideia ali no caminho e você é levado para o caminho errado. As outras 9 se perdem. Que é justamente a forma que o Rustang fez a coisa no espiritismo. Para dar um exemplo nosso. Ficar no espiritismo. Cuidado. A minha esposa, dá uma relida nessas obras e percebe onde é que pode ser. Não, eu não terminei de ler ainda, eu estou lendo, né? Mas, porque tem aí não, tudo bem. Eu não tive. Eu estou lendo ainda. E para mim ele está falando de autonomia, para mim. Tudo bem. A minha esposa, ela estuda também, né, por ser professora, e esses dias ela falando alguma coisa, eu resolvi até lá e dar uma olhada, porque tem um livro mais direcionado à autonomia, né? Mas é muito complicado, porque a gente vê hoje, com o que a gente tem, a gente vê nitidamente que ele fala de autonomia, mas ao mesmo tempo ele mistura muito com a materialidade, sabe? Com essa questão da disputa. E vira um bolo ali concorrência. Ele não fala de cooperação, ele não promove a cooperação. Foi a mesma coisa que eu percebi em algumas falas. Mas veja bem, ó. Veja bem, o Paulo Freire, ele não está falando da alma desencarnada, ele está falando da alma encarnada, ele está falando do ser humano. Então, é lógico que ele vai falar do mundo
da nossa vivência aqui no mundo. E aí, os nossos desafios. É claro que isso é um tema para outra coisa, né? Mas é uma coisa que eu sempre falo para ela. Poxa vida, gente. As pessoas estão falando tanto do Paulo Freire, só que é o que o Sátiro falou, né? A questão de adotar coisas ruins em meio a algumas coisas boas, né? Sendo que existem outros pensadores, que é onde ele se baseia, né? Tão bons, né? Por exemplo, estudar lá... Pestalozzi, Rousseau, né? Enfim, tem muita coisa boa. Piaget, né? eu tenho certeza que ele deve ter lido esses para ele fazer essa formação dele, né? O tempo eu que acho ele que a gente ficou só pode exilado. definir, eu acho assim, que a gente... Mas ele coloca no livro o que ele conseguiu perceber, e ninguém consegue perceber 100%. Ele colocou no livro o que ele conseguiu perceber e ainda deu o pitaco dele, a conclusão dele. Que ele tem essa liberdade de produzir pensamento. Eu acho que esse tipo de debate sobre outros pensadores, que não são os que nós estudamos, deve ser feito individualmente, e você fazer a análise que melhor lhe couber pelo seu grau. Porque, assim, senão a gente vai começar a trazer outros pensadores. A gente não traz Sócrates aqui, a gente não traz Platão, a gente não traz... Sabe, a gente tenta se manter nos estudos que dizem referência a Kardec. Então, se ele citou Kardec em algum momento, traz pra gente. Se não citou... Então, é importante, o nosso ponto de partida é Kardec, mas para a gente ver sentido no que Kardec está falando, é esses autores que o Paulo tem falado vários. Ótimo, mas aí Paulo tem falado vários. Mas então, eu tô falando do objetivo do estudo. Eu tô falando do não é só ficar bitolado em Kardec. Não, amiga, eu tô falando... Não, para ver sentido no que o Kardec falou... para a gente entender, eu acho que por exemplo, a gente pode ler o Paul Janet, porque aí está dentro do contexto do espiritismo. Para aprofundar o conhecimento então, por exemplo, vocês estavam falando aí de... Vocês estavam falando de entender se é uma moral. Eu não lembro o que vocês falaram aí, mas, por exemplo, se vocês forem no capítulo das sanções que ele fala, bate justamente com a primeira parte que você falou, Rosângela. Lê lá a parte das sanções. Senso eu não moral, achei né? o capítulo que ele fala sobre a sanção moral, que é onde se baseia o Kardec. Então, na hora que a gente compara Kardec com o Paulo Freire, é complicado. Agora, se a gente compara Kardec com Paul Janet, aí fica mais... mas eu citei não dá para puxar quem é mais moderno para interpretar o que está lá atrás. Mas é o que eu falei. Mas eu citei Paulo Freire, não é para comparar, é para falar assim, ó, a verdade... está em todos que entendem a verdade. Não, entendeu? Você está transformando uma verdade sua na de todo mundo. Cuidado, é o que eu falei, você tem todo o direito de estudar isso fora daqui. Aqui a gente vai criar um debate sobre um personagem, um autor A, B, C ou D, que a gente não busca criar. A gente não fica debatendo aqui André Luiz, Chico, ninguém. Mas quando eu falo a verdade, Sátiro, é autonomia. Não, pois mas a minha visão do pouco que eu vi é que ele não é autônomo. Fazer uma pesquisa do conhecimento superficial que a gente está começando a ter sobre a autonomia, que a gente nem sabia disso, que existia moral autônoma e heterônoma. Do conhecimento que a gente está tendo aqui. Parece que é a verdade para vocês? Autonomia? Mas eu estou em Kardec. E a heteronomia, a heteronomia mentira? Sim, mas eu estou em Kardec, com os espíritos. Eu não estou com senão a gente poderia estudar Rosten para falar de outras coisas, porque ele também falou de alguns pontos que são verdade, só que desvirtuou, né, com outras coisas. Acho que esse é o problema. Por isso que eu lembrei Erasto. Que a gente falou... Então é válido para você. Tem uma diferença. A visão crítica, né? Rosteng, ele leu, ele teve contato com a originalidade e a coisa. O outro não. Herculano Pires não. Vários outros não tiveram contato, por quê? Porque toda essa bagagem foi adulterada. Então, quando nós pegamos, por exemplo, o Piaget, quando vai estudar a criança no processo pedagógico dele, ele vai ratificar tudo aquilo que os espiritualistas racionais falaram. Entendeu? O Piaget ele vai ratificar e provar cientificamente que aquilo que o Pestalozzi, todo aquele pessoal buscou, é algo inerente à criança, ao espírito humano. É uma verdade. Ratifica.
O problema do Paulo Freire é outro. O problema do Paulo Freire é o seguinte. O problema dele não é as ideias dele, porque ele é detestado. Vou falar uma verdade para vocês. O Paulo Freire é detestado pelo PT, ele é detestado pelo Partido Comunista, ele é detestado, ele é usado, mas ele não é, ninguém gosta dele. Eles fazem uma leitura à parte, porque o Paulo Freire, ele vai ratificar também Piaget, mas ele vai ratificar fazendo uso de uma linguagem, infelizmente, ele faz uma linguagem marxista. Mas por que ele faz uma linguagem marxista? Porque ele tem essa formação, ele vai usar a linguagem da época. Mas ele é contra... a linguagem marxista que ele utiliza, ele mesmo mostra que ela está errada nos escritos dele. Porque as conclusões que ele chega mata as ideias do Marx. Nós estamos entrando numa discussão que não cabe ao estudo aqui. A gente tem tentado evitar essas coisas. Não, eu estou falando o seguinte... Não, eu sei disso. Não. A gente não pode fazer... A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz um julgamento de... Por exemplo, Rustang, a gente pode julgar de uma maneira muito mais precisa, porque ele teve conhecimento da originalidade e deturpou. Autores posteriores não têm. Ainda mais quando a gente está falando de autores já desencarnados. Pois é, mas assim, não, acho que não nos cabe aqui no estudo ficar avaliando esse ou aquele autor. Não cabe, mas o que cabe também a gente não pode pegar e falar não serve. A gente tem que ficar... Não, mas eu não falou. Dizer, mas ninguém falou que não serve. Ninguém falou que não serve. Só complementar, o que a gente tem de fazer um estudo à parte. Aí sim. Não descartar, porque qual que é o problema grave que nós temos? Nós descartamos as coisas e às vezes as coisas traz a verdade. Porque, por exemplo, como é que funcionou a linha do pensamento do estudo do Espiritismo? Eu vou descartar a primeira edição do Céu e Inferno porque Kardec fez uma correção na última. Eu vou descartar a Gênese porque a última edição é aumentada e corrigida. E o que aconteceu com isso? E mesmo você descarta a primeira edição do Livro dos Espíritos, porque ele tem a segunda que está ampliada. Gente, você não pode descartar nenhuma delas. Não porque elas são falsas ou foram aperfeiçoadas, não, porque elas fizeram parte de uma evolução no sistema de apreensão da verdade. Você não pode negar. Sei, só que assim, a gente tem tempo limitado Não, eu estou te falando, por exemplo... Não, eu estou falando no sentido assim... A ideia cristalizada, não, vou descartar, não. Não, mas a ideia cristalizada faz parte do nosso eu, como a gente viu aqui. Eu passo por evolução, eu tenho que adquirir inteligência, eu tenho, para mim, evolução. Então, a gente não dá conta em uma vida, em uma personalidade, de lidar com todas as questões que a gente tem. Quando a gente pega o livro... Então, a gente vai lidar com essas questões que vão ficando com a gente ao longo das vidas. Para isso, você tem que estudar. Vamos voltar àquele papo pré-estudo de hoje. Não, eu acho assim, vamos pegar o exemplo da Betty Froop, quando ela vai escrever o Boco de Lumière. O que ela fez para escrever o Boco de Lumière? Vocês podem pegar lá no começo e todo mundo da União Espírita lá. O que eles fizeram? Olha, nós vamos reler Rustang. E ela falou, olha, eu já tinha lido, tinha achado a leitura enfadonha há 10, 15 anos atrás. Estou lendo de novo. Sim. É o que ela fala. Todos eles falam, estou lendo de novo. E a conclusão é a mesma. Ou seja, eles reestudam 15 anos depois e chegam nas mesmas conclusões que eles tinham. E outra, nota, Rustang foi pouquíssimo lido. Foi um livro que encalhou. E, curiosamente, todos aqueles que foram realmente os elaboradores do espiritismo de primeira hora, todos eles foram que leram Rustang. E quem defende Rustang é justamente aquele que não leu. Bom, eu acho que o ponto é o desenvolvimento da inteligência, entendeu? A gente tem que adquirir conhecimento numa área para poder debater. Então, a gente trazer um ponto, não é justo nem honesto a gente trazer um autor que a gente não está estudando e que não tem relacionamento direto com o que a gente está estudando, mesmo André Luiz, por exemplo, tudo mais. Só se for falar dos equívocos de André Luiz, a gente não tem objetivo. Mas, Satiro, aí eu só quis trazer essa ideia central, né, desse autor.
que é no sentido de que o opressor não sabe que está sendo opressor e o oprimido não sabe que está sendo oprimido. Por exemplo, a gente estudou o espiritismo de uma maneira heterônoma até agora há pouco. E a gente não sabia. A gente estava reproduzindo a heteronomia e não sabia. Não, tudo bem, pode ser. Mas eu não tenho como confirmar ou desconfirmar ou debater sobre isso. É um ponto que você traz que não cabe no estudo e não tem relação direta com isso. E agora a gente está se tornando um ser crítico. A gente está se tornando um indivíduo crítico no movimento espírita. Não. Você pode estar, eu não. No meu ponto de vista. Então, esse é o ponto de vista. Mas aí não está no estudo aqui. Aqui diz que o homem vai ser um ser crítico. Só quis chamar atenção para isso. O senso crítico não é objetivo a ser desenvolvido no espiritismo. Não diz em lugar nenhum isso, desculpa. Posso estar enganado. Eu não estudei tudo. E sim o senso moral. Senso moral não é senso crítico. É muito diferente. E não estou nem falando. E as pessoas até se equivocam. Não, nós desenvolvemos o bem moral. Não, não é o bem moral que você desenvolve. Você desenvolve o senso moral, que é diferente do bem moral. Mas agora você falando nisso nós discutimos o senso moral e não o senso crítico. Nossa, me ocorreu agora. O senso moral é desenvolvido por nós. É as duas coisas. É ao mesmo tempo, as duas coisas. Não senso moral bem moral é uma coisa, senso moral é outra. Pode estudar. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. No próximo encontro, nós vamos ler aquela parte, os 25 itens do capítulo 8, lá do Nem Céu Nem Inferno, ou a gente vai seguir aqui nos Anjos? Pois é, a gente decide. O que a gente vai fazer? Podemos ir para lá, se quiserem ler. A combinação é da gente ir para lá, né? Vamos para lá? Eu sei que vocês estudaram na terça-feira, mas assim... Vamos Nem Céu Nem Inferno. Pode ser? A ideia é essa, nós combinamos. Claro, eu só não sei que capítulo que é, depois vocês me falam. É lá na parte 3, a gente vê na próxima aula. Eu acho que Como é que é? Desculpa, eu perdi. Parte 3, a segunda parte, as leis da alma segundo o Espiritismo. O item 3, a adulteração do legado e seu restabelecimento. E aí ele começa os 25 itens do capítulo 8 de O Céu e o Inferno, os princípios. Aqui no meu livro tá a página 360. A gente chega na próxima, a gente abre aí e fecha isso. Acho que é uma boa ideia. Eu vou jogar lá depois no grupo, então. Eu gosto de ler antes também, para dar uma contextualizada na minha cabeça, gente. Senão eu me perco. Quando a gente começou a estudar as proposições, essas 25, logo no começo a gente combinou que primeiro ia ler essas aqui, depois a gente vai para lá. E depois a gente ia estudar, em seguida a gente ia estudar as proposições. É uma boa, eu acho legal, sim. Para complementar. Depois a gente ia para o capítulo 9. Entendi. Então tá. Para complementar o estudo, ficar mais denso, sabe? Eu acho que vai ser bem proveitoso, sim. Eu acho que então estamos combinados. Eu até perguntei, vocês já tinham feito isso lá, mas eu falei, eu acho que se eles aceitarem... Mas a ideia era essa, foi debatido aqui, né? A gente debateu um mês atrás. Achei que a gente já ia falar da classe onde eu pertenço, poxa vida. A classe que eu estou almejando, não sei quando que eu vou chegar. Já vou logo adiantando, eu casei com um anjo de mulher, mas não funcionou comigo. Não basta o outro ser, você tem que ser. Então não adianta. Eu também casei com um anjo de esposo, graças a Deus. Ok, pessoal, obrigado pela inscrição aí. Vamos em frente, sábado que vem, então vamos pro Nem Céu Nem Inferno, para complementar os estudos. Então tá, Nem Céu Nem Inferno. Tchau para todos, então. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa Boa semana. semana. Tchau. Boa semana. Tchau.